Voltamos, turma. Como a gente vai fazer a partir de agora a análise de alguns casos clínicos, eu preferi deixar essa aula só para a gente reforçar um pouquinho todos os sinais vitais, para que a gente possa relembrar, na verdade, como é que a gente faz para verificar os sinais vitais. E aí eu vou contar com a colaboração de vocês, isso daí eu vou perguntar lá no estudo de caso. É, os valores, tá? Então, os valores será um tema que a gente não vai trabalhar muito aqui nesse momento. Que valores são esses que eu estou falando? Os valores normais desses sinais vitais. Então, eu deixei aqui para vocês, ó. Quem tem o livro e quiser acompanhar, tá lá na página 65. Quem não tiver, não tem problema, dá para acompanhar aqui pelo vídeo. E tem também o material de introdução de enfermagem de vocês, que vocês tiveram, que são os mesmos valores de sinais vitais, não muda nada, tá? Então dá para vocês recorrerem lá a esse material também. Então vamos lá. Eu vou recordar aqui brevemente como a gente faz para fazer a verificação da frequência cardíaca pelo eletrocardiograma. Da pressão não invasiva nós já vimos, mas eu vou só mostrar os instrumentos aqui. A oximetria aqui também é um dispositivo utilizado lá na UTI e da temperatura também, tá? O que eu não vou comentar, e aí eu vou pedir para vocês de novo recorrerem ao material que vocês já têm, é o quinto sinal vital, que é a dor, tá? E caso eu sinta que vocês têm dificuldade, eu faço uma aula, eu posso fazer uma aula só de verificação de dor, para a gente entender todas as escalas utilizadas. Então não se preocupem com isso, mas eu preciso que vocês nesse momento também possam desenvolver aquilo que vocês já sabem a respeito do que a gente está vendo aqui. Vamos lá, então. Bom, eletrocardiograma. Aqui muda um pouco em relação ao que a gente está acostumado, no sentido de só fazer a verificação da frequência cardíaca. É importante que a gente entenda duas coisas. A frequência cardíaca, ou o pulso, ele se refere às batidas do coração, né? A quantidade de batidas que o coração faz em um minuto, que é o que a gente verifica. E ele pode ser visto de duas formas. Lá na clínica, que vocês já estão acostumados, porque já são auxiliares, a gente faz a verificação da frequência cardíaca pelo pulso. Então a gente encontra aqui um pulso periférico, normalmente o pulso radial, coloca esses dois dedos aqui na artéria e a gente consegue sentir a frequência da pulsação aí em um minuto, né? Então essa é a forma mais comum da gente fazer a verificação do pulso. O que muda em relação ao eletrocardiograma? O nome já diz eletro, de elétrica, né? O que muda é que a partir de um eletrocardiograma a gente não verifica só a frequência do coração, a gente vai verificar também toda a parte elétrica, o funcionamento elétrico dele. Então é possível que a gente entenda, a partir de um gráfico, como é que está o batimento propriamente dito, e não somente a quantidade de batimento, tá? Então, os dois, de novo, frequência cardíaca e pulso se referem à quantidade de batidas que o coração faz em um minuto, mas tratando-se de eletrocardiograma, é necessário que a gente entenda que a gente vai fazer também a verificação da parte elétrica do coração. E aí é necessário um aparelho que vai me mostrar um gráfico, que no caso é o nosso monitor multiparamétrico que a gente já viu até agora. Eita, minha luz caiu aqui, peraí. Então vamos lá. Bom, o eletrocardiograma, para que ele seja realizado, é necessário que a gente tenha aí esse aparelhinho aqui. Então, esses daqui são os eletrodos, né, o cabo de eletrodos, né, que a gente liga lá no monitor multiparamétrico, e aí a gente vai posicionar em relação ao tórax do paciente, como vocês estão vendo aqui, ó. Imaginem que aqui está o coração, né, que está o desenho como vocês estão vendo, e que essa parte azul seja o tórax do paciente. Então é necessário que a gente coloque, ó, eletrodos em forma de um triângulo, para que a interconexão deles faça a leitura elétrica do coração. Então, por isso que ele é colocado no tórax, assim como vocês estão vendo. Então, imagine que aqui é o tórax, eu vou colocar um eletrodo do lado esquerdo, um do lado direito,
um mais para baixo, um outro mais para baixo, um no meio e talvez aqui um em cima, dependendo da quantidade de cabos que tenha, tá? Tudo isso, pessoal, é muito variado. Eu trouxe para vocês um exemplo de cabo. Pode ser que existam outros exemplos e que o hospital trabalhe com outro tipo de cabo, mas em geral é assim, ó. Olha lá, posição nossa aqui do Brasil, né? Tá escrito posição relativa. Existe o padrão americano e existe o padrão europeu. Por isso que eu disse para vocês que vai depender do tipo de aparelho que eu tenho para eu posicionar adequadamente este eletrodo daquele aparelho, né? Então, se por exemplo o hospital onde vocês vão trabalhar ou vão fazer estágio comprou o padrão americano, vai ser desta forma. Se ele comprou o padrão europeu, será dessa. Se ele comprou o padrão brasileiro, que é uma posição relativa, ou que serve mais ou menos para todos, ele comprou, a gente vai posicionar deste jeito aqui. O que quer dizer isso? Aqui, ó, para ficar mais fácil, eu trouxe a imagem para vocês. Tá vendo que aqui, ó, assemelha-se àquele desenho do triângulo que eu falei para vocês, ó? Então tem que ter um eletrodo do lado direito, um do lado esquerdo, um no centro, um do lado direito abaixo, um do lado direito do lado esquerdo abaixo também. Reparem que aqui muda a cor, ó, tá vendo? Por que que eu vou pedir para vocês não se preocuparem com isso nesse momento? Simples e unicamente porque no próprio jogo de eletrodo, no próprio cabo, existe um desenho assim. Então, é a partir do desenho que vocês virem lá que vocês vão posicionar os cabos para fazer o eletrocardiograma. Existe uma regra que nós utilizávamos antigamente que dizia que o lado direito era o lado preto e branco, o lado esquerdo era o lado verde e amarelo, que representa ou simboliza a nossa bandeira. Para ficar fácil de gravar. Então vamos gravar esse lado aqui para eu tentar explicar para vocês como é que a gente gravava antigamente. Então, do nosso lado esquerdo do corpo, bandeira brasileira, então sempre vai ser o verde e o amarelo. E por que que o amarelo está em cima? Porque ele é o sol e o verde a graminha. O lado direito vai ficar o fogo em cima. Então, perto do sol, que é calor, tem o fogo, e embaixo o carvão, que é perto da graminha, né, que é a terra, que representa aí o chão. Então, a gente se organizava mais ou menos assim. E o eletrodo que sobrou, que é o marrom ou o branco, a gente deixava no centro do tórax. Até hoje, essa regra pode funcionar. O que que vai mudar? Se mudar o fabricante. Se mudar o fabricante do aparelho, pode ser que mudem as cores, aí vai ficar mais complicado de vocês tentarem seguir essa regra. Normalmente, pessoal, segue-se essa regra aí, tá bom? Essa posição do eletrodo para fazer o eletrocardiograma. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo no tórax do paciente mesmo. Veja que aqui do lado esquerdo eu tenho o amarelo em cima e o verde embaixo. O lado direito eu tenho o vermelho, que é o fogo em cima, e o carvão embaixo. E aqui no meio, ao invés de ser o marrom, é o branco, mas ficou centralizado, tá? Eu peço atenção para vocês nessa imagem aqui, porque reparem que o paciente tem bastante pelo na região onde foi colocado os eletrodos. Não realizar a tricotomia da região pode fazer com que dê interferência na leitura do eletrocardiograma. Então é importante que a gente faça a limpeza do tórax, né, a partir aí de uma tricotomia, para que fique mais difícil de apresentar erro e que esse eletrodo aqui cole com mais facilidade, tá? Tudo isso que eu tô falando, pessoal, ele é para aparecer. Deixa eu ir para trás aqui, que eu acho que tá aqui para trás. Ih, meu Deus, perdi. Ele é para aparecer lá no monitor multiparamétrico. Tá muito lá atrás. Bom, enfim, vamos voltar lá e eu falo direitinho para vocês. Quando a gente monitoriza o paciente dessa forma aqui, significa que a gente vai fazer a leitura dele contínua, né, do eletrocardiograma contínuo, no monitor multiparamétrico. Lembra aquele circuitinho verde que tinha? Deixa eu abrir uma outra apresentação aqui, fica mais fácil para vocês.
neste monitor aqui. Calma aí, vamos lá. Aqui, ó. Neste monitor multiparamétrico, como vocês estão vendo aqui. Então, posicionar os eletrodos daquela forma no tórax vai fazer este traçado que eu estou passando aqui com a setinha, ó, que é o mesmo que este traçado. Então, é um eletrocardiograma contínuo a partir do posicionamento dos eletrodos, tá? Então, é um eletrocardiograma a partir disso daqui, ó, um eletrocardiograma contínuo, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque tem a diferença deste daqui, ó. Quando o médico quer um registro de um eletrocardiograma, não sei se alguém já viu que, sei lá, foi fazer um exame pré-operatório ou foi fazer um exame porque ia passar no cardiologista e o médico pediu um ECG. Ah, eu preciso fazer um eletrocardiograma. E aí saiu aquele papel impresso com o registro desse desenho. Quando a gente vai fazer esse tipo de eletrocardiograma, que é um exame que também pode ser feito na UTI, normalmente a posição dos eletrodos muda, como vocês estão vendo aqui, ó. Então não são mais só 5 eletrodos. A gente coloca pelo menos 8 eletrodos aqui no tórax, além de colocar umas pás, como vocês estão vendo aqui, ó, que são umas pás que ficam posicionadas nos membros. Isso para que o exame seja mais completo, tá? Então, existe essa diferença do eletrocardiograma contínuo para o exame de eletrocardiograma que será impresso. Então, só para que vocês entendam essa diferença, diariamente o paciente da UTI vai ficar com esse tipo de monitorização aqui, que é um eletrocardiograma contínuo. Porém, pode ser que o médico queira fazer algum registro, né, de algum parâmetro que ele identificou lá no eletrocardiograma do paciente e ele solicite um exame de eletrocardiograma. Aí a monitorização será um pouco diferente, virá um aparelho para ser feito, né, um aparelho pequenininho, e a posição dos eletrodos muda, porque aumenta o número de eletrodos. Então fica assim, ó, bem no arco intercostal, fazendo quase que rodeando, né, quase que o coração aqui, além destes eletrodos periféricos que ficam aqui nos membros. Não se preocupem, pessoal, em gravar isso. Isso que eu digo é gravar a posição desses eletrodos nesse momento. Isso porque eu disse a vocês que cada cabo tem o desenho de onde tem que ser colocado cada cor. O que eu preciso que vocês gravem bem na memória é que existem esses dois tipos de eletrocardiograma. O contínuo, que fica no monitor multiparamétrico e que o paciente da UTI vai ficar com ele 100% do tempo, e o exame de eletrocardiograma, que serve para o médico fazer aí um registro daquele traçado elétrico do coração. Então, se o médico pedir um exame de eletrocardiograma, é necessário que a gente tenha um aparelho, faça essa monitorização aqui e aí sim sai um registro impresso, tá bom? De qualquer forma, qual que são os cuidados de enfermagem que nós temos que ter aí quando vamos fazer este eletrocardiograma, tá? Sempre lembrando que pode ser tanto um quanto o outro, tá? Independente de ser o que vai ser impresso ou o que vai ficar lá no monitor multiparamétrico, é importante que a gente lave as mãos, é importante que a gente ligue adequadamente o monitor ou o aparelho de eletrocardiograma, é importante que a gente explique para o paciente o que está sendo feito, que a gente descubra o tórax, higienize o tórax se for necessário, se tiver com oleosidade da pele, e faça a tricotomia, né, do pelo se for necessário, como eu falei, que a gente faça a conexão dos cabos, observe o sinal que está aparecendo no monitor e que a gente sempre mantenha a privacidade do paciente, deixando ele coberto. Por quê? Ele não precisa estar sem, por exemplo, um lençol ou uma camisola por cima porque vai dar interferência. Isso não acontece, a interferência ela se dá por outras razões e não simplesmente porque a gente cobriu o paciente aí com um lençol para manter aí a privacidade dele, tá? E lembrando que depois que a gente faz tudo isso, é necessário que antes que a gente toque em qualquer outra coisa, faça a higienização das mãos, tá? Eu trouxe aqui a pressão não invasiva.
para vocês verem, porque a gente falou bastante da pressão invasiva, falamos inclusive da pressão arterial média, né, a pressão média. E aqui eu trouxe, gente, só o manguito para vocês verem. Então a pressão invasiva vai direto na radial. A não invasiva, ou PANI, pressão arterial não invasiva, é a partir aqui das braçadeiras, né, do aparelho de pressão. E por que eu quis trazer essa imagem para vocês? Para que fique gravado na mente de vocês, gente, que por menos recurso que o hospital tenha, é importante que eu saiba que se existem vários tamanhos de manguito, eles servem para vários tamanhos de paciente. Então, eu tenho sempre que procurar o mais adequado ao paciente, tá? Não adianta eu colocar, por exemplo, em um paciente obeso, um desse daqui que não vai caber e a pressão, o valor de pressão vai dar alterado. Assim como não adianta eu colocar este pequenininho aqui em um paciente adulto, porque não vai fazer a medição. Esse daqui ele é infantil, esse daqui é pediátrico, esse aqui é neonatal. Então vejam, existe essa variação de tamanho justamente para se adequar aos diferentes braços e às diferentes idades dos pacientes, tá? Então, é importante que vocês saibam para que vocês procurem isso na instituição em que vocês forem trabalhar ou forem estagiar e entendam que se caso o hospital não disponha dos tamanhos variados destas braçadeiras, é importante que vocês tenham consciência que se ele não tem, o hospital não tem, e você vai medir com o que tem, pode ser que aquele valor não seja o mais fidedigno possível. Isso porque aquele dispositivo é inadequado para aquele tipo de paciente, tá? Então vejam, não é pra gente criticar, falar que o hospital é ruim, pelo amor de Deus, então quer dizer que se eu não tenho a braçadeira certa, eu não posso medir. Pode, deve e vai utilizar o que tiver, mas veja, eu preciso ter o discernimento de entender que é possível que, uma vez que eu não estou utilizando a braçadeira adequada, o valor pode ser alterado, tá bom? Então eu preciso ter bastante maturidade para entender isso daí. Trouxe também para vocês aqui uma sequência rápida, né? Do procedimento, né, de verificação da pressão não invasiva. Então, de novo, lavar as mãos, ligar o monitor, explicar ao paciente, retirar vestimenta do braço. Então, não adianta eu colocar o manguito por cima da minha roupa. Isso não vai dar a pressão mais fidedigna possível. A gente mede a circunferência do braço do paciente para escolher o manguito, tá? Esse é o cenário ideal. Se vocês não tiverem nem como medir o braço, nem outras opções de braçadeira, eu peço que vocês entendam que pode sim ser que aqueles valores que vocês obtiverem ali na pressão não sejam o mais fidedigno possível, isso porque vocês estão utilizando um dispositivo inadequado para aquele tipo de paciente, tá? Como que eu tenho que fazer o posicionamento? Então vamos lá. Eu vou achar aqui a minha artéria braquial, ó lá, ó, aqui. Eu sinto, ó, exatamente aqui a minha artéria braquial. E aí eu vou medir mais ou menos 2 ou 3 dedos da minha fossa antecubital, que é essa dobradinha, e vou colocar então o meu manguito aqui em cima. Então o manguito não é para ser colocado aqui, ó, onde está a minha mão, vejam. Vou tentar virar para ficar mais fácil. O manguito não é para ser colocado aqui. Eu vou achar a minha artéria braquial, achei a artéria braquial, vou medir mais ou menos uns 3 dedos acima da dobra do meu braço e aqui, ó, é que vai ser colocado o manguito. Para que serve achar a artéria braquial? Porque aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu ver. Qual é que tem? Aqui, ó. Esse daqui não está por nome, né? Tem um desenho. Tá vendo que tem este desenho aqui, ó, um círculo e um tracinho, um aqui também tem um círculo e um tracinho, aqui é uma faixa vermelha com uma seta, aqui é uma faixa preta e no finalzinho também tem uma seta. O que significa essa sinalização aí na braçadeira para nós? Significa que é exatamente aqui que eu tenho que deixar em cima ou na mesma direção da minha artéria braquial.
Por isso é que eu preciso encontrar a artéria braquial primeiro. Então vamos lá, de novo, ó. Achei a minha artéria braquial, que é essa daqui, ó. Eu tô com o dedo em cima, ela está pulsando. Eu vou medir mais ou menos uns 3 dedos acima da minha fossa antecubital e eu vou colocar aqui, ó, nesta mesma linha. Vou fazer aqui vermelho, eu fico vermelha fácil, eu vou fazer aqui para vocês verem. Nesta mesma linha onde eu encontrei a minha artéria braquial, é exatamente nesta linha que eu tenho que direcionar este símbolo aqui, ou esta setinha aqui, tá? Isso para eu ter uma medição mais próxima do real possível. Lembrando que se eu estiver com um manguito inadequado, pode ser que essa pressão, esses valores não sejam os mais reais possíveis, tá bom? Eu vou orientar o cliente a não dobrar o braço durante a medição e caso os valores estejam muito alterados, eu preciso fazer a verificação no membro oposto. Isso para garantir que não há nenhum problema na medição. Então, normalmente, quando o paciente está hipertenso ou hipotenso, que são alterações da pressão, se eu fizer a medição nos 2 membros, vai dar alteração nos 2 membros, tá? Claro que sempre há variação de um para outro, então vamos supor que aqui nesse braço dê 180%, pode ser que nesse dê 170%. Então, haverá sim variações, né, nos valores das alterações, mas para eu garantir que realmente esteja alterada, é necessário que eu faça a verificação nos 2 membros, pelo menos. Isso para garantir que não é algum problema de posicionamento ou de erro do monitor, por exemplo, tá? E aí eu deixei aqui, de novo, o lembrete, que é tão importante, de que sempre antes e depois de fazer o procedimento, eu preciso fazer a higienização das minhas mãos, tá bom? Quase por último, eu tenho aqui, então, em penúltimo, a verificação da oximetria. Lembrando que a oximetria de pulso, pessoal, ela não é considerada um sinal vital, mas, como nós estamos ligados no monitor multiparamétrico, é importante que eu saiba aí como que eu faço para verificar a oximetria de pulso. O que é oximetria de pulso, para quem não lembra ou nunca ouviu falar? É um sensor que vocês estão vendo aqui, essa dedeira, né, que a gente chama de sensor. É este sensor que faz a leitura da quantidade de oxigênio que passa na hemácia. Então, que vai passar na hemácia ali no leito unguial. O que é leito unguial? Aqui. O leito unguial é exatamente esta parte colorida da minha unha aí, ó. Ficou fácil hoje porque eu tô com a unha colorida. Então, o leito unguial é a unha. Como a unha é um dispositivo do corpo, foi engraçado o dispositivo, né? Mas é uma parte do corpo bem transparente, ela consegue verificar ou transparecer a cor interna das nossas veias, né? Eu que sou branquela, por exemplo, é possível até ver que aqui, ó, a minha veinha é mais esverdeada. Mas conforme muda o tom de pele da pessoa, isso pode ser alterado também, né? A visibilidade ser alterada. Por isso que esse dispositivo foi feito para fazer a leitura no leito unguial. Porque todo leito unguial de pessoas negras ou brancas, ou independente da raça ou da cor, aqui haverá sim uma transparência que facilita a leitura, né, do sensor lá dos capilares que estão circulando aqui na unha, tá? Então, por isso que sempre tem que ser posicionado no leito unguial. Reparem que ele tem um desenho na dedeira, ó. Tá vendo que é o desenho de um dedo? E aí eu sei exatamente como eu ponho. Não tem erro, tá? É exatamente assim. Posso colocar em qualquer um dos dedos da mão, também não tem problema. E o que eu tenho que ficar atento é, se for adulto, eu uso a dedeira adulta. Se for infantil, o ideal é que exista aí um tamanho compatível para a criança também, tá bom? Valores de referência, esse aqui talvez vocês não saibam, mas aqui, ó, tá dando que tá, aqui, ó, SPO2, 97%. Até 92, ou seja, de 92 para cima é normal. Então, de 92 para cima até 100% é normal, nunca vai dar mais que 100%, tá? Então, valores normais de 92 a 100.
Abaixo de 92, ou seja, 91, o que for de 91 para menos, a gente considera hipoxemia. Então não é normal, tá bom? Hipóxia abaixo de 91. Valores normais de 92 a 100. Deixei também o passo a passo, então lavar as mãos, ligar o monitor, explicar para o paciente, posicionar o equipamento no dedo indicador e observando se a luz está no leito unguial, lembrando que pode ser em qualquer um dos dedos e, caso necessário, aquecer o membro para melhorar a leitura do aparelho. Isso porque, se estiver hipovascularizado o dedo, ele não vai conseguir fazer a leitura do sangue que está passando ali na hemácia. E por último, a temperatura, que também vai ser colocada no monitor multiparamétrico, e eu trouxe esse daqui só para vocês verem que existem dois tipos de medição de temperatura. A transcutânea, ou seja, a temperatura na pele, e a retal ou esofágica. Tá vendo que muda? Ó, esse daqui é um dispositivo que não tem a bolachinha no final, esse aqui já tem a bolachinha. Esse daqui ele pode ser introduzido tanto dentro do esôfago, e aí ele faz a leitura dentro do esôfago da temperatura do paciente, ou por via retal, também vai fazer a leitura da temperatura interna do paciente, tá? Esse daqui é mais fidedigno que esse. E esse daqui, ele é um bottom cutâneo, então precisa pegar uma fita adesiva, né, micropore, por exemplo, ou esparadrapo, e colar essa parte metálica em algum local do corpo que seja bem aquecido. Normalmente aonde? Na região axilar, na região inguinal, que são locais que há o encontro de pele com pele, e isso faz com que o eletrodo todo seja revestido pela pele e consiga fazer a leitura da temperatura. De novo, olha lá, ó, lavar as mãos, ligar o monitor, explicar para o paciente, posicionar adequadamente tanto um quanto o outro. No caso do esofágico ou anal, a gente introduz mais ou menos de 5 a 10 centímetros, então é um tantinho assim só que fica internamente no paciente, tá? E neste caso é necessária a utilização de luvas, né, no retal ou esofágico, né, porque é um procedimento invasivo, então higienizar as mãos depois também, tá bom? Eu fiz essa pincelada só para vocês relembrarem, e aí mais uma vez eu peço para que vocês revejam quais são os valores normais. O único que eu falei aqui hoje foi da saturação, e a gente discute mais tarde na aula, tá bom? E a gente vai fazer a análise de um estudo de caso.